Sejam muito bem picadinhos e temperados, vítimas de seres humanos cujo coração foi escurecido por demônios dentro de seus cachorros. Eu sou Afonso Solano. E eu sou o Afonso, um pouco assustado, 3D. Fique, tema 3D, pois hoje trouxemos uma amiga do programa. Amiga do programa. Que está muito familiarizada. É verdade. Com a escuridão que habita. In the heart. Confesso que dá um cadinho de medo, mas é amiga, então... Exatamente. O medo é passageiro. Por que você não faz as honras e tira ela da escuridão, então? Senhoras e senhores, Paula Febe! Luz não, quero a escuridão de volta. Ela está acostumada, Vamos ver, porque ela chegou aqui tão bonita, Vamos ver, gente. né, de saco na cabeça. Não, mas eu tô Que a gente ficou acostumada com com a pena escuridão. de tirar. Que a gente ficou com pena de tirar. Mas, ó, tá tão bonita quanto agora. Ó, obrigada. O cabelo não desfez o cabelo, tá tudo Então tá certo. bom. Mas a Paulinha está acostumada à escuridão 3D, não é verdade? É verdade. Paula, você além de uma excelente escritora, você é uma conhecedora da psique. Psique ou psique? Psique. Você gosta de psique? É. Tá bom. Humana, não é Sim, verdade? sim. Por que isso? Porque eu sou psicanalista Olha aí. e mestrando em psicologia criminal. Tá. Quando você fala isso, cara, as pessoas dão uma ajeitada, você acha que elas se arrumam um pouquinho, começam a... Eu adoro. Eu acabei de fazer isso. Você fala, ih, cara, a mulher tá me eu analisando, acabei de fazer isso, tá me pô. analisando. Eu adoro quando tem, tipo, small talk, assim. Eu tô num táxi e aí, né, começa a conversa. E aí, o que você faz? Eu escrevo. O que você escreve? Então, eu escrevo sobre crime. Eu acho maravilhoso. Aí aquele elefante cai na hora no meio da sala, assim, né? Pá! Sim, sim. Mas é um preconceito, né? Como muitos que Não temos. é preconceito, é medo. Não é preconceito, é medo, Mas Afonso isso que é Solano. legal. O preconceito, ele é, de certa maneira, evolutiva, né? Um controle do seu ambiente. Muito bom, Não você tem aquele... Opa, peraí, quem é essa pessoa que eu não conheço? Porque ela pode arrancar o meu coração. Não é isso, E Paulo? na verdade é curioso, porque eu estudo isso, então é pra que isso não aconteça, né? Não é alguém que faz isso, mas só de dizer que você estuda crime e tenta você entender a mente dos serial killers, pronto. É porque você tem o conhecimento. E o conhecimento assusta. Isso acontece muito comigo. Caraca. As pessoas se incomodam com a quantidade de terabytes que eu tenho aqui na minha cabeça. Mas tem uma série, por exemplo, que a gente gosta bastante, que fala um pouco sobre essa importância do entendimento da cabeça do maluco. Que é aquela Mind Hunter ou Mind Hunt? Mind Hunter. Não, é Manhunt. A gente confundiu no outro programa a mesma coisa. Não. Manhunt é uma. Mind Hunter. Mind Hunter é o que é o do estudo dos casos lá Do Sim. FBI. do FBI. Tá. Que é aquele ator maravilhoso que eu sempre esqueço o nome dele, que ele é muito bom. Muito bom. E aí, quer dizer, ali eles ilustram, né, Paulo, essa coisa assim, que antigamente a galera, tipo assim, ele é um louco, vamos trancá-lo na prisão e acabou. Só que você não consegue prever quando outra pessoa parecida com ele vou fazer a mesma coisa, né? E essa é a grande questão, né? Quando a gente não sabe, quando a gente não consegue explicar, a gente fala, é louco. Faço Puro e muito simples. aqui no programa. Então, e na verdade, essas coisas têm uma explicação, Tem uma né? Tem um explicação. background, tem uma razão das pessoas terem se tornado quem elas se tornaram, né? Não é assim, só pra tirar uma ignorância minha. Existe Tem. Quanto zero. tempo vocês têm, cara? Caraca, cara, fica quieto, garoto. Tem zero fator genético? Existe algum estudo que diz que assim, não, algumas pessoas têm predisposição, outras não têm. Existe algum tipo de fator genético ou é social total? Social que eu digo de vida, né? De educação. Cara, cada indivíduo é um indivíduo. Aham. Então, assim, pode ter, mas não necessariamente. Inclusive, 90% das pessoas que estão no corredor da morte nos Estados Unidos não são psicopatas. Tá. Só são pessoas ruins, mas não necessariamente têm o transtorno de E personalidade. não necessariamente ruins. Às vezes coisas ruins acontecem. Vamos fazer esse corte, então. Paula Febe defende prisioneiros do Corredor da Morte. Eu sabia que eu ia me Vamos ferrar. fazer esse corte? Eu sabia que eu ia me Eu ferrar. tô chocado, na verdade, cara, assim. Vamos lá, eu quero que você disserte sobre o que você acabou de dizer, porque eu me interessei bastante sobre isso. Na verdade, assim, tem a questão genética, tá? Às vezes.
mas tem alguma coisa que segura essas pessoas. Então, pode ter o meio, pode ter o estudo. Aham. E, na verdade, o que faz alguém, geralmente, se sentir acolhido ou não, é o amor. Sim, faz sentido. Então, Então o amor no final ele vence. O ambiente familiar zoado. nesse caso não venceu, né? No caso da galera que tá no corredor da morte, Aí não. não venceu, não. Então, a psicopatia é um transtorno de personalidade que já vem um parafuso solto muitas vezes. Né? Não é uma questão de tipo, qualquer pessoa poderia chegar onde esse cara, um desses caras aqui chegou. Mas Não é aí bem a isso. gente chega numa questão que nem todo mundo que mata é psicopata. Ah, isso eu sei. E nem porra, todo isso- mundo que mata, que é serial killer, Aham. é psicopata Sim. necessariamente, entendeu? Por isso que você falou do corredor Então, da morte. assim, exatamente. Sim. Então, assim, quando a gente fala de um serial killer, o FBI considera quem mata 3 ou mais pessoas Aham. em lugares diferentes, em momentos diferentes, com um período de cooling off entre os crimes. Cooling off. Ou Então seja, tem um momento que esfriamento, tem um momento que essa pessoa não mata. Mas precisa ter método? Precisa ter algum tipo de método? Ou se o cara matar Não com necessariamente. faca, tiro e enforcado, ele também Quanto mais entra variado, nesse melhor. perfil? Ele Sortido. Mais ele difícil de tanto descobrir, faz, assim. porque ferra com o profiling. Se o cara não tem um modus operandi muito fácil, né, de você catalogar... Fica aí a dica, nada a ver, né? Não, mas assim, quando a gente fala sobre um serial killer perverso, Hum. ele geralmente tem mais método. Aham. Quando a gente fala sobre um psicótico, não necessariamente ele vai ter método. Ele tem pressa. Ele é Maneiro. desorganizado. Aham. Então, o que tiver na frente, às vezes, é o que vale, entendeu? Um lápis, uma tesoura, o que tiver, o lance E a dele é pessoa tirar a vida também, do... E tem uma questão interessante no serial killer também, que é importante falar, que não é... Quer dizer, no FBI tem aquela questão que eu falei pra vocês, né? Aham. Como é 3 ou mais pessoas e tudo Aham. mais. Mas no serial killer tem a questão sexual envolvida exato. ali. E tem que ter, Tem que ter. pra você cair nessa categoria. Porque senão, não é. Uhum. Se é pelo dinheiro, o cara é um matador de aluguel, vai. Ah. Sim. Entende? Não pode ser considerado um serial porque killer. não é serial killer. Existem, inclusive, psicopatas... Ele mata o tio, a prima sei lá, o primo. Matou 3 pessoas. Mas é Sim. porque- Mas quer qual a herança. motivação? Mas não Qual houve a uma motivação? não tem uma perversidade sexual no ato. Entendi. Não é uma questão de poder, né, de dominância sexual ou de alguma coisa relacionada ao que ele passou. 100% do que é considerado serial killer então, tem alguma conotação sexual. Uhum. Sim. E tem que ter uns sucrilhos também envolvido. Fruit Loops, na hora do cereal. Não é daí que vem? Oh, brother, this guy stinks! Paula, o Bunker X, ele tem um X por uma razão. Porque nem tudo tem razão. Às vezes, o que está acima e abaixo da Terra pode influenciar ou não a essas pessoas a cometerem esses crimes hediondos. Na abertura do programa, eu fiz uma brincadeira ali, uma troça com a questão do cachorro que estava mandando alguém matar, porque há muitos desses psicopatas em série que jogam a culpa. É muito comum jogar a culpa nos outros. A galera adora. Na internet, então, não fui eu, é aquilo que tá fazendo fazer isso aqui e tal. Muitos psicopatas fizeram isso. E um desses, bem famoso, foi o Son of Sam. David Berkowitz. Conta a Olha história aí. desse filho da puta aí. Na verdade, assim, ele disse, né? Essa história foi lá pros tribunais de que ele ouvia o cachorro da vizinha mandar ele matar. Não era nem o dele, era o da vizinha. Da vizinha. Que ano que é isso? Ah, isso aí foi em 70 e... 77, Anos 70, no 70, anos é. 70. Uhum. Como
o início, né? Assim, Né? o boom. Ali, foi um O boom boom. ali, né, O cara? boom. Nos anos Foi o 70 boom. ali foi o boom do serial killer. Ou a gente começou Foi, a sabe o prestar que que é? atenção nisso. Se ia fazendo experimento. Se ia fazendo experimento de controle da mente, cara. A gente vai falar sobre isso no programa. É, o Cara, Unabomber estudo foi um dos. Mas o Exatamente. Unabomber não era... Ele era em série. O Unabomber era um Era. psicopata em Era, série. era. É Galera, verdade. tudo culpa da CIA, a gente não vai, hoje não é o objetivo desse programa, um dia a gente vai falar por que teve um boom de serial killers nos anos 70. É uma ótima... Acho que a gente pode começar pensando lá nos anos 50, né? Sim, se fosse pra lá... Olha- Mas os anos 70 realmente eram muito férteis ele- nesse sentido. E, E outros. também eu acho que começaram a prestar atenção, né, nos padrões. Não que não acontecesse antes, mas foi quando o estudo realmente começou, né? Aham. Tanto que a gente sim. citou o Mindhunter. Mindhunter, é. Mindhunters? Mindhunter. Mindhunters, que foi Mindhunter. justamente... Mindhunter. Cara, É. você tem uma dificuldade com algumas paradas que você engasga, que eu acho muito divertido. Eu sei que as pessoas têm uma expectativa impossível de Afonso Fala Solano. Tunguska. Tunguska. Nessa série aí, mostra justamente que ali no final dos anos 70, aí que eles tinham esses métodos um pouquinho mais catalogados, começou a ficar a coisa mais fácil de você identificar. né? Sim. Então, o Robert Ressler, ele começou a catalogar esses serial killers, né? Uhum. Então, eu acho que é aí que o estudo começou a acontecer, realmente caminhar. E o Mindhunter também conta a história dele, de como verdade. ele começou a fazer tudo isso. Entendi. Né? Mas então, o Son of Sam, ele tinha ele falou isso, né, no tribunal, ele alegou isso, mas depois as pesquisas psicológicas mostraram que ele estava mentindo, Oi? Ok. No Que sentido ele que não- que- que ele não ele não ouvia. Ah, peraí, calma. Deixa eu fazer o advogado do... Faz. Literalmente faz. do diabo aqui. Como é que você pode provar que o cara não estava ouvindo a voz do capeta dentro do cachorro? Não tem como você provar isso. Eu acho que tem. Por favor. O tribunal Tem. é seu. Olha, principalmente pelo teste de Rorschach, Uhum. que é o teste que você faz, né? Acho que vocês conhecem aquele teste que Sim. você amassa O pessoal tá vendo aí, uma ó. folha na outra, né? Isso. E mostra a imagem. E esse teste, ele é muito bom para você entender se a pessoa é psicopata ou não. Tá. E se ela vê o mundo daquela forma ou não, de um jeito que ela não compreende. Uhum. Então, a partir do momento que você faz esse teste, você vai ter respostas. Não só esse teste, mas alguns outros, você vai ter respostas que a pessoa não faz ideia. Aham. Então, é lógico que você vai fazer algumas perguntas, vai até levar a pessoa para algum lugar, né? Para ter essa ideia de como ela pensa, sem que ela saiba. Uhum. Então, a gente tem como comprovar. Sim. Eu fiz essa troça, porque é engraçado que a gente tenha que provar que o cara não estava ouvindo a ordem do cachorro. Porque né? se o cara... Você tem que justificar assim, isso ainda. O que o Mindhunter fala, os anos assim, eu 70. lembro da série. Hunters. Mindhunter. Caraca. Meu Deus, Mas cara. de novo, cara! O que o Mindhunter fala é que da capacidade de inteligência dessas pessoas também. A maioria tem uma inteligência acima da média. Não a maioria. Não é a maioria? É. Não. Pelo menos a maioria da série Nos filmes, Dos filmes. O que eles estavam Mas falando. tem o Ed Kemper, que tem Então. um QI, sei lá, cara, um absurdo o QI dele, assim, então. 130. O cara né? é o não, Hannibal Lecter Era uma dos- parada, ele era é. sinistro mesmo. É. E Mas aí tem eu- muitos que são as bestas quadradas. assim. Não, mas na série, Então. então peço desculpa, eu só vou reiterar, não precisa cortar nem nada. Só vou reiterar que na série eles falam que aqueles que estão sendo estudados na série têm uma inteligência acima da média. O que me leva a crer que esse cara, o Son of Sam, criou esse embuste do cachorro demoníaco justamente pra ele, de repente, passar como um louco e não pegar uma prisão perpétua, Exato. não pegar uma cadeira elétrica, E alguma na coisa verdade eu diria até que eu nem sei se foi ele ou se foi advogado. Advogado. ou isso, né? Né? Será que veio daí a estratégia de dizer que foi o cachorro que comeu o seu dever de casa? Com certeza, foi aí que começou. Você bota a culpa no cão. É verdade. É. Caraca. Me surpreende que não é no gato, porque o gato é associado, gato preto, né, tadinhos, com bruxaria e coisas do oculto. Mas não tinha gato na vizinha. Mas ele eles foi não com o comem nada. cão. Não comem Papel. papel. O gato não come papel. Gato não come papel, só É. fica na Mas casa. cachorro come. Eu não sei. Cachorro eu come. Eu não confio em gato. Cachorro come nada, deixa eu ficar quieto. Então, e o Son of Sam tem algo interessante, que agora surgiu uma teoria de que talvez
ele não tenha trabalhado sozinho. Isso, cara. Ah, eu vi isso em algum lugar. Eu não me lembro. Netflix. Agora, Foi um documentário recente, né, Paula? agora, se ele, de fato, se os testes estavam todos errados Aham. e ele ouviu alguém mandar e outras pessoas, olha aí. É, cara, essa coisa desse possível até culto Constantinopla, maluco. mesmo. Os caras estavam, será O que... cara o cara escutava uma palavra e ele entrava, meu irmão, num transe e matava. Com quem eles estavam se comunicando. É porque Olha, o 3D vários filmes, inclusive na Marvel, inclusive. É que o 3D tá invocando agora uma questão do candidato manchuriano, que é uma coisa de... É questão sim. de programação Aham. mental. O que você puxou foi mais a questão do culto né, religioso, vamos colocar assim. Não, eu tô pensando em ET mesmo. Agora Palmas sim. pra nossa convidada. Por isso que é Obrigada. amiga do programa. Obrigada. Palmas pra Obrigada. nossa convidada. Um culto ufológico, 3D. Não é um culto Será? ufológico, é um ET falando assim, ó, mata fulano de tal. Um ET? Um ET. Ai, cara. Mas é portuga, cartesiano. Ué, mas... Tipo... Não, olha só, não, menos. Calma, você é inteligente. Menos do que um não dá. Não, é muito... o ETs Ah, mandando o cara matar. Eu gosto dessa teoria. super. Porque Eu gosto. somos um Big Brother com o Boninho ET falando assim, atenção, dá um tiro naquele filho da puta ali agora. ó. Vamos ver o que acontece agora. É isso, é tipo isso, cara. Eu gosto dessa. Eu gosto. Também, dessa dá pra desprovar isso com as suas manchas de Não, Rorschach? não. Ah, Ah, Então, olha ó, aí. ET. Pronto, próximo. Tem um que eu acho que é importante a gente falar. por favor. Vampiro de Sacramento. Richard Trenton Chase. The Sacrament Caraca, cara, put your Vampire. hands together, né, cara? É. Tipo, eu adoro vampiro. Sac- Adoro coisa de vampiro. Oh, rapaz. Fala Mas pra ele era gente. vampiro porque ele chupava o sangue das pessoas? Ele bebia o sangue das vítimas. Olha aí. Conta pra gente quem era esse rapaz. Ele era considerado um esquizofrênico Aham. que achava que estava recebendo mensagens Sim. de outro mundo. Hum. Inclusive, ele decidia matar quando o sabonete que ele usava ficava molhado embaixo. Quando você vai lavar a mão, o sabonete Sim. fica molhado. Aham, ali na saboneteirazinha. É, e ele entendia que aquele sabonete era a comunicação dele com os ETs. Então, quando estava molhado embaixo, era hora de sair para matar. Então, E- ele saía e matava. Quando estava seco, não era hora de sair para matar. Vou te falar que é uma Tô forma de chocado. se comunicar discreta. Você não deixa nada escrito, você só faz isso pra ele. ó, Quando o sabãozinho estiver molhado, é hora É. do sanguinho. Eu queria entender a gênese dessa ideia. Ah, mas Eu tá. queria trocar uma ideia com ele. É uma construção, né, queria Paulo? trocar uma ideia e com ele ele. tinha... Esquizofrênico. não, é que a questão do esquizofrênico, na verdade, assim, vou falar em termos psicanalíticos, tá? Do psicótico. É como se ele tivesse o inconsciente a céu aberto. Então, é como se a vida dele inteira fosse um sonho e ele acreditasse no sonho. Ele leva a sério o sonho. Entende? Então, aquilo faz sentido pro inconsciente dele de alguma forma. Mas na nossa regra, na consciência, não vai fazer. Ele deve ter visto alguma coisa e fez essa associação. É muito Então, louco é porque é isso, crescente. né? Quando ele era criança, ele já tinha várias tretinhas. Ele cismava que o coração dele parava de bater. Sim, e ele tinha uma coisa muito forte com o próprio corpo. Isso, hipocondríaco, né? Hipocondríaco. O crânio dele falava, meu crânio tá se separando. É. Aí ia no hospital. É. Aí os caras, não tá tudo bem. Esses exames vocês estão mentindo pra mim. Aí começa aquela coisa É. escalando. E ele tinha uma questão muito, muito grande com a mãe também, né? Ah, A maioria deles tem. Todos têm. É, A culpa é mas- das mães no final do dia. Mas, sei mas de ele vocês, achava... Ele achava... Não, no meu caso é o pai, mas depois a gente vai falar disso. E a questão, assim, ele também... Além de ter esse problema com a mãe, que era a pessoa que tentava salvar ele de todas as Sim. formas. Aham. Tentou deixar ele num apartamento, viver ali, sabe? Sim. Tentou lidar com ele da melhor forma possível, porque ele sempre deu sinais, né? De ter questões aí. E ele também acreditava que ele estava sendo perseguido por nazistas. Isso. E ele acreditava que a mãe dele era nazista. Então, tá vendo como as coisas se misturam, assim? Sempre a Caraca, esse perseguição cara de era algum jeito.
Era um Sim. livro... Cara, era um livro de terror, com vários contos, né? Isso Tipo, ele porque é se não- vampiro, nazista, hipocondríaco. Tinha negócio de ET também, OVNIs também estavam perseguindo ele, tinha uma coisa Sim, dessa. mas era tudo É, junto. Era essa questão da comunicação, os ETs perseguindo, nazistas perseguindo. Uhum. E achar que a mãe era a pessoa que se comunicava com eles também. Que A mãe era tava a pessoa envolvida. que era traíra na vida dele, Uhum. né? E você não tem ideia do que ele fazia Aí sim, vamos lá. com as vítimas. Gente, Olha eu posso falar? É melhor não. Pode, Sim. pode. Tem um aviso aqui Pode. que esse programa é para acima de 18 anos, a gente Ai, avisou. gente. Não, e se você tem coração e mente fraca, pule para... Vocês combinaram isso? Não, não sabia de nada, tá? Vou falar de uma coisa muito terrível que ele fez. Tá bom. Primeiro que, assim, ele não ligava muito pra... Ok. Então... Entendemos. Uhum. Falamos de... Bem monstro. E Cara, não e mostra. bebe o sangue dela. Tá. Enfim. É. Meu Deus! E ele tinha questões com... Sim. Roubou um... Enfim, gente... Colocar na boca da vítima. É. Era um negócio, cara. Não sabia de nada. Pra mim, dali pra frente seria, tipo, tudo. E assim, Caraca! a gente pode perceber que também as mortes, elas não têm um padrão. Uhum. No Então caso, era ele meio vai- caótico, né? Uma era coisa caótico, com ódio, era de querer completamente- desfigurar. Não tinha nem ódio. né? É uma coisa tão fora da realidade que normalmente os psicóticos, e é isso que eu digo, aí é a diferença do Son of Sam. Porque o Son of Sam, ele ainda tinha uma conexão com a realidade. Aham. Tá. Agora, esse cara tá tão dentro Uhum. da pira dele Sim. que não existe nenhuma conexão com o que é real. Cara, isso é bacana você colocar, porque uma coisa que a ficção fez em termos de... Tudo bem que é pro entretenimento, mas é uma espécie de serviço, porque você cria a ilusão de que todo psicopata, assassino em série, ele é super organizado, como a Paula tá lembrando que não é verdade, Uhum. né? E ele tem, muitas vezes na ficção, uma fantasia, tipo lá o Dragão Vermelho, do Hannibal Lecter. Uhum. Ah, ele tem uma mitologia própria lá, ele tem um Silmarillion na cabeça do cara, que todas as regras fazem sentido e vão passar anos estudando a estrutura tolkieniana do cara. E é até Não. romantizado, né? Assim, Aham. achar que sempre um serial killer vai ser muito inteligente ou concentrado, ou É. vai saber o que tá fazendo, e ele tem um plano e não. Na muitas maioria das ele não vezes, tem. É. Pode ter até um princípio de sentido ali, criativo, vamos dizer assim, de estrutura narrativa, a gente que gosta de ficção. Aham. Mas quando os caras começam a perguntar mais coisa, isso começa a se desfazer, porque não bate. Tanto que no Exterminador do Futuro 1, é bem feito nesse sentido, porque quando eles prendem o Kyle Reese, que veio do futuro tal, Aham. vocês lembram, a galera tá lembrando, eles acham que ele é um maluco do caralho. E quando o psiquiatra da prisão lá, né, começa a entrevistar o cara, ele sai e fala com os policiais assim, cara, esse cara precisa ser estudado, porque eu não tô entendendo nele, não tô vendo nele essa desconexão que a Paula tá falando normalmente do psicótico. Aham. Tudo que ele tá falando tem um sentido, uma ordem, ele tem uma desculpa pra tudo que eu tento pegar ele. Mas por que isso aqui não faz sentido? Por causa disso. Mas por que isso aqui? Por causa disso aqui. Então é bacana você trazer uma coisa verossímil pra uma Aham. fantasia, pra Sim. mostrar como é que você classifica essas pessoas, né? Inclusive tem a Eileen Wuornos, Uhum. que fizeram até o filme sobre ela, né? A Charlize Theron, né? A protagonista, é o Monster. Isso, muito bom o filme. Ela ganhou o Oscar, né? Com a Aham. maquiagem pelo e tal. filme. Nossa, é muito bom o filme. Sim. Só que o que deixaram um pouco fora do filme é quando ela começou a delirar. Olha aí. Então, quando ela entrou, né? Quando ela foi presa, talvez ela já tivesse um pouco do delírio Aham. antes. Só que quando ela foi presa, foi muito longe, assim. Ela achava realmente que ela estava sendo perseguida também. Tinha essa questão de achar que estava sendo perseguida por ETs, Aham. enfim. E também o FBI. E assim, tem até um vídeo no YouTube, se vocês procurarem, vocês vão achar, dela contando um pouco desses delírios dela. Caramba. Sim. Sabe? Então, assim, a pessoa também... É muito curioso você ver como a pessoa se desmonta a partir das experiências ruins que ela tem. Vai ficando pior e pior e Isso que eu pior, ia falar, sabe? e vai desorganizando, né? Vai. Eu tô, inclusive, aqui, botei um óculos pra fazer uma coisa com o Jeffrey Dahmer.
que também foi um cara que ele foi exagerando tanto que no final a casa dele era um grande açougue de gente podre, dissolvendo a ponto de o pessoal chamar a polícia, né? E também é outra coisa que a ficção dá uma mudada, né? Na ficção eles são todos super organizados. O Hannibal Lecter, ele não deixa uma ponta solta, o caramba e tal. E não é verdade. Sim, mas o Dahmer, ele é interessante porque ele é uma combinação do perverso e do psicótico. Cara, o Dahmer é o meu favorito. Ele... No pior dos sentidos, evidentemente. Mas se tivesse um álbum de figurinhas dos psicopatas em série, o Dahmer era o meu My Jam. Porque ele era muito louco. Eu sei que o vampiro aqui, que a gente acabou de falar, era bizarro, tem outras pessoas piores. Esse cara era pior do que o Dahmer, né? Agora o Dahmer... O que é pior, né? Porque você vê... Como é que você mensura isso? O cara né? ia em criança e tal, né? O Dahmer, pelo menos, tinha... Mas o que eu quero dizer, assim, o que mais me fascinou até hoje, porque o Dahmer, ele tinha, inclusive, uma capacidade... como é que a gente pode... De sapiência... A ponto de que depois que ele foi pego, ele deu 300.000 entrevistas e entrevistas coesas. Ele detalhou as coisas e manipulou, continuou a manipular as pessoas, tal. Mas na verdade eu acho que ele não era tão manipulador. Eu acho até que ele não tinha... Depois que ele foi pego, né? Ele não tinha essa preocupação com a imagem dele. Você acha que não? Porque não, ele não tinha. Quem tinha era o Ted Bundy. Esse tinha. Esse era um manipulador, narcisista, mas você não acha que sedutor. O Dahmer tinha essa coisa de, assim, literalmente até, da forma como ele, né, grooming e tal, se arrumava, mas a forma como ele queria passar a imagem dele, o interesse de dizer o que ele fez, é que a forma atenção. como ele se arrumava era pra pegar as vítimas. Sim. Mas não mesmo era na prisão, por ele, você não acha era que por ele. Tá. Mas na prisão ele não... Você não achava ele arrumadão? Eu achava ele gatinho na prisão ainda, ele manteve Mas assim... Ele era um cara bonito, ele nasceu bonito, ele não precisava fazer nada. Mas você não achava que... eu entendia como uma... Ele fazia questão de dar entrevista, de dizer com detalhe... É que assim... Dizer que ele se arrependia, de certa maneira. Entende uma coisa. Tô perguntando, você que é especialista. Eu sou apenas um amante do tema 3D. Mas entende uma coisa, chocado. Um psicopata... coitado. Um psicopata... Ele não sente medo, ele não tem ansiedade e ele não tem empatia. Tá. Então ele não tem nenhuma dessas coisas. Pra ele, uma câmera não é nada demais. Ele vai lá da entrevista, acabou. Ele não vai sentir ansiedade. Ansiedade não, mas ele gosta da atenção. Ele não vai... Dependendo Depende. Depende. E você acha que ele não gostava dessa atenção? Não. Tá. Não. Tá ok. Eu acho que não, eu acho que era mais uma coisa de ação-reação. Estão vindo me entrevistar, eu vou dar a entrevista. Tá, entendi. Entendo melhor agora. Era um boneco, Tá. não é uma pessoa, não tem essa questão do sentimento, sabe? É quase como se não fosse uma pessoa. Porque ele era esvaziado dessas questões. Isso também era assustador quando você vê Você já leram aquele quadrinho Meu Amigo Dahmer? Tem um quadrinho muito bacana. Quem escreveu foi o cara que estudou o amigo dele estudou com ele. Estudou com ele no colégio. E aí ele fez um quadrinho contando como era conviver com o cara. O cara era amigo dele, assim, e ele já percebia algumas coisas meio off. Ele era estranho, né, assim, no colégio. Porque ele sempre gostou. Na verdade, o Dahmer tem uma história bem interessante, porque ele teve uma infância normal até ele ter que passar por uma cirurgia e os pais não explicarem que ele ia passar por uma cirurgia. Então ele como assim? ele fez essa cirurgia e tal. Tipo, levar o cachorro no veterinário. Tipo ele isso. foi aberto. Depois da cirurgia ele entendeu que ele tinha sido aberto. Aí ele começou com a mania de abrir os animais pra entender o que estava acontecendo dentro deles. Que dá pra ver que é um jeito estranho de colocar o afeto ali, né? Um jeito estranho de colocar aquilo que ele entendeu que aconteceu com ele. Mas é um catalisador de um trelelê que ele tinha. Predisposto, porque isso não acontece com qualquer pessoa que passa pelo que ele passou. Sim, inclusive queriam estudar o cérebro dele, né? Porque era muito fora, assim, do comum, né? Não gosto da palavra normal, mas muito fora do comum. E a mãe não deixou. Então acabaram não estudando. Tá. Mas enfim, ele tinha essa questão meio como um boneco, assim. E esse fascínio, ele sempre teve esse fascínio por abrir os animais e tentar entender como eles
funcionavam e tal. Então, E o lance dele querer fazer, no final das contas, com as vítimas, um boneco sexual pra ele, né? É. Ele queria fazer um zumbi sexual. mas mais do que sexual, ele queria afeto. Ele não tava buscando, isso é muito interessante Quem não nele. quer, Paula? Paula, eu me lembro muito bem que você acusou as mães de serem responsáveis pelos psicopatas. Eu lembro bem dessa parte do Não, programa. não. Você citou logo assim o seu pai. Você falou que na verdade o seu pai que tinha uma treta e tal. Por acaso, tem aqui no nosso cenário a obra Olha aí. escrita por voz Messê. É. Olha aí, peraí, cuidado aqui porque o papel aqui, né, da pauta, que não tá escondendo nenhum tipo de equipamento eletrônico. Pode soltar. É só pra... É isso, pra não ficar feio e tal. Mas falando em papel, aqui tem um conjunto de papel de excelente qualidade da nossa amiga Paula Feb, chamado As Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai. Coisa leve, Caramba, coisa Paula. tranquila. Tá. Mas não foi você que desligou ele, não, né? Só pra gente entender de onde veio. Agora é uma confissão ao vivo agora, galera. É isso aí. Você ouviu aqui primeiro. Veja bem, Hum. aquelas que se explicam, né? Não. Essa protagonista, a protagonista desse livro, ela é uma serial killer. Aham. Uhum. E a bom. grande questão é que tudo que ela faz parte do luto que ela sente pela morte do pai. E aí, como uma crise psicótica, ela começa a não lidar muito bem com aquilo. Tá. E aí, isso distorce pro que ela faz com os pacientes. Ela é uma profissional de saúde? Ela é uma enfermeira. Enfermeira. É. Entendo. Que não necessariamente quer que os pacientes se curem. Ah. Já vimos muitas enfermeiras que matam e tudo mais, só que a Sim. narrativa do livro é contada de uma maneira bem diferente. Sim, Inclusive, bastante, contando sobre recortes das vítimas. Então eu sei um pouco quem são Aham, essas quem são as vítimas vítimas. antes delas chegarem ao hospital. Então tem Legal. essa questão do pai, tem a questão de conforme o corpo dele vai se decompondo, ela vai também ficando cada vez pior, então tem esse contraponto. E tem as vítimas, né? Quem elas foram antes e quem elas são quando elas chegam no hospital. A Paula faz a pessoa, né, o leitor, se apegar minimamente a uma pessoa que vai morrer. Olha que bonito. Ah, mas se não for assim, não tem graça. Olha o Jorge Martin aí também. Então, mas eu sou sádica Eu gosto e desse aí sadismo, eu os gosto, eu curto meus esse leitores sadismo. são masoquistas e a gente se dá bem. Eu acho ótimo isso. Eu gosto dessa relação super saudável. Agora, Paula, as pessoas às vezes confundem, né? Tendem a confundir um pouco a questão autobiográfica de diversos autores com as suas obras. No caso, a sua, ocasionalmente. Não que as pessoas achem que você é psicopata, evidentemente. Até porque se Mas você... Acontece. O quê? A galera... tudo bem, eu já matei 2 maridos, mas assim, Olha aí. não, imagina, Não. bobagem. Mas... Black Widow. É. Black Widow. E não é verdade, não é acurado, né? Você não é enfermeira, a gente pega emprestado elementos, né? Traumas e às vezes até pessoas da vida real e Na verdade empresta pra assim, obra. O quanto disso é aqui o seu trabalho? eu comecei escrevendo esse livro por conta do luto que eu sofri Tá. pela morte do meu pai, de fato, Tá. né? Só que eu não queria só escrever sobre o luto. Chegou um ponto que escrever só sobre o luto já não era o suficiente ali, né? Então eu falei, tá, como é que eu posso incrementar essa história e deixar ela mais interessante? E aí, conversando com várias mulheres que conviveram comigo ou coisas que eu fiquei sabendo, coisas que eu inventei também, enfim, tudo isso, pra criar essa narrativa, pra criar essa personagem, pra que tivesse mais consistência, eu comecei a desenvolver essas histórias, né? Então, assim, a gente sabe, né, Solano? Quem escreve coloca um pouco de realidade, um pouco do que não é, e aí se torna um novo mundo que a gente não espera muito bem, né? Como que aquilo vai surgir, como que aquilo vai acontecer. Então sempre tem um pouco de realidade, mas nada é literal, né? Sim, perfeito.
Beleza, vendeu o seu peixe muito bem. Muito bom. Bom. Uhum. Peixe morto. certeza, peixe morto. Aliás, começa com peixe morto. Olha aí. A história começa com peixe morto. Não Olha foi aí. à toa, não. Fazemos a conexão, mas o nosso assistente que está ali do outro lado da câmera, ou o nosso ouvinte que está do outro lado do fone, Nossos agentes. nossos agentes, queridíssimos agentes, onde eles encontram o seu livro? Vocês podem encontrar no site da Darkside, Hum. em várias Bem, adoramos. livrarias. Darkside, ó, adoramos, hein? Darkside. E na Amazon também, né? Acho que as maiores lojas, maiores. A gente vai botar o link, sites, a gente vai botar o link tudo aqui isso. embaixo. Só escrever Paula Feb com 2 Bs. 2 Bs. 2 Bs. Muito bom. Pronto. E, ou então, vantagens que encontrei. Na morte do meu pai. Paula, apesar da sua protagonista, vou colocar assim, né, da sua obra ser fêmea, a maioria dos assassinos em série, monstros que estamos aqui trazendo, é homem, né? Mais uma vitória do patriarcado. High five, garoto. Por quê? Porque as mulheres fazem melhor, elas não são pegas. Porra! You go, girls! Yeah! Que discurso, que fala, que vibra realmente. Você sente a representatividade. Mas vem cá, a gente tá falando aí, ó, já falamos de gringo, já falamos que é homem. Eu quero saber dos brazucas, porque aqui tem patriotismo. Olha aí, sim. Acima de tudo, X acima de tudo. X acima de Acima de Cara, tudo. cara. tudo. Mentira, calma lá, galera, calma lá. Mas Ah. eu gosto de coisa mais próxima de mim. Entendi. Quanto Tá. mais próximo, melhor. Entendi. Tá. Então, assim, eu quero saber do meu vizinho, nada a ver. Eu quero. Nada a ver o que eu tô falando. Ah, Causos brasileiros de psicopatas. Temos Eu lembro psicopatas? de Vamos dois. Um que eu adoro e outro que eu acompanhei. Que eu adoro eu adoro. Eu Eu não já pode falei, gostar do é. Dahmer. É isso. Eu Não, adoro. não pode. não pode. Minha estrelinha do álbum seria Pedrinho Matador. Pedrinho Matador. Pedrinho é... Tem um fascínio pela história desse Ele gosta cara. tanto do Pedrinho Matador que o nome do filho dele Ah, é que Pedro. vacilo, Ué, eu cara. tô mentindo? Caraca. Todo mundo sabe. É Ué, por isso. fatos são fatos. Não é por Inconsciente, isso. inconsciente. Olha o Você já inconsciente. sabia. Sim. Tá Já maluco. sabia. Então, o Pedrinho tem uma história muito interessante, porque a construção dele, dentro da família, já é de muita violência. Aham. Ah, sim, ele teve um Né? ambiente merdola. Então, assim, Uhum. o pai, pra vocês terem uma ideia, né? O Aham. pai matou a mãe, e ele matou o pai na cadeia, cortou o... Eu não sei se eu posso falar isso. Tá rindo? Bingolim. Tá Botou rindo, o mano. bingolim. Tá rindo. Não, não, não. Cortou o coração do pai Caraca. e mordeu, mas ele deixou claro que ele não comeu, ele só mordeu. Ele arrancou. Era uma questão o de coração. honra. Ah. Então, a parada que eu sei sobre isso é que ele descobriu muito tempo depois que o pai já tinha matado a mãe, se eu não me engano. Uhum. E aí o pai deu 21 facadas e ele foi lá e deu 22 no pai. É, tinha que ser mais Uma a mais do que o pai. mais. Caramba. É. Era o Pedrinho que tinha uma coisa meio Dexter. Era, ele mesmo. Ele matava bandido, ele matava gente ruim. É. Ele tem uma Então, característica e essa era a grande questão. Ele matou muito estuprador. É, É, cara. na muito cadeia, estuprador. inclusive. É. E ele Só era vejo considerado. vantagens. Ele era Não sei de considerado vocês. justiceiro. É. Por mim, Né? já tá aqui, ó. Matou o pai, que era cuzão. Que tinha matado a mãe. Mata estuprador. Quem Ó, mais que ele A matava? primeira morte dele, se não me engano, salvo engano, porque eu conheço um pouco da história dele, foi aos 11 anos ele matou um traficante. Ele tacou até o primo no moedor de cana. Tacou. O cara, a família dele tinha uma treta. É, ele matou o prefeito de uma cidade porque o prefeito expulsou o pai dele do emprego, É. acusando o pai dele de estar roubando merenda. E aí depois ele matou o cara que tinha incriminado o pai dele, sacou? Aí, que fica registrado. O primo tinha dado um soco nele, porque ele tinha pego o cavalo do primo. Então, assim, meu irmão, tu cruzou errado o caminho. Se você era uma pessoa tortinha, o Pedrinho, meu irmão... Justiceiro, E Dexter. a grande questão é que ele era justiceiro, mas aí ele começou a fazer a lei dele, né? Inclusive, eu peguei um pouco dessa questão do Pedrinho pra colocar na minha protagonista, porque assim, num primeiro momento, sei lá, é difícil dizer que justifica, porque nada justifica, mas assim, você entende? O cara é mau caráter, então ele ser morto não é tão ruim, Tá, né? tá. Vamos Peraí. colocar assim. Então por isso ele é visto como Que tipo de por mau isso ele é caráter? visto como Tipo, justiceiro. Cara, Não, o cara estuprador. matou.
Enfim, aí ele vai lá e mata. Você fala, justiceiro, tudo bem. Mas aí ele começa a se perder no próprio personagem o problema é esse. de justificar as coisas, achando que tudo tem Ele começa a justificativa. modificar, Então a lei vira a lei dele. Sim, claro, estamos zoando. Ele aqui, se mas- perde na própria lei. Uhum. Não, e Né? ele chega uma época que uma das primeiras entrevistas que ele dá pra TV, 30 anos depois de preso, ele pergunta se minha profissão é matador. Ele fala que, É. tipo assim, ele se reconhece como... É. Qual é a sua profissão? Eu sou professor, eu sou Ele é o advogado. Punisher da Marvel. Eu sou matador. Ele é o Frank Castle. Ele E criou... ele não fala ex-matador, ele não fala, não, eu sou matador. Ele é matador até o fim. Até ele morrer. E na verdade, assim, ele num primeiro momento, isso também é legal de dizer, ele dizia que ele ouvia a voz do diabo Aham. dizendo que ele tinha que matar. Então, ele tinha até a tatuagem, né? Mato Sim. por prazer e tal. Então, ele antes ouvia essa voz. Tá. Depois, ele começou, ele trocou, ele dizia que ele ouvia a voz de Deus Aham. pra ele não matar. E aí ele parou de matar. Não matar. O diabo Inclusive, mandava ele matar é. e Deus mandava... Ele não matar. Então, ele continuava ouvindo uma voz. Tá. Ele continuava ouvindo alguém. Uhum. Mas ele substituiu. Tá, Né? pode E aí crer. ele nunca mais matou, de fato. Não, até ele onde virou se youtuber, sabe. a gente já falou dele aqui uma É. vez, ele virou youtuber, cara. E aí, É. Pra você ver o nível e dos aí youtubers. ele foi morto há pouco tempo, assassinado há pouco tempo, e com aval do PCC ainda, que é a quadrilha criminosa lá que domina Mandaram São matar Paulo. o matador. Mas Não, parece que eles não mandaram matar. Parece que, tipo assim, a gente vai matar o Pedrinho. Aí o PCC falou assim, beleza, tá liberado matar o Pedrinho. Porque tem isso também, essas facções criminosas, eles eu são não juízes estou da falando própria- de Comando Vermelho nem PCC, eu não sei nada sobre isso, eu não quero comentar. Ele tá falando sozinho, que isso fique bem claro. É, exato. As opiniões de Afonso 3D não representam necessariamente as opiniões dos outros participantes de The Bunker X. Exato. Eu não sei de nada sobre isso. E aí, falamos de Pedrinho, mas também temos um outro brazuca na nossa lista aí. Aê! Aí sim! Porra! Com um nome muito escroto. Não, é que índio do Brasil é Febrônio. Febrônio, Índio do Brasil. Índio do Brasil é uma família famosa aqui no Rio de Janeiro. Índio do Brasil? É. Clarice Índio do Brasil. Abraço Tem aí. uma rua. Amigos do programa. Amigos. Então, mas até onde eu sei, índio do Brasil era apelido dele. Era apelido porque é um É. sobrenome É um real. sobrenome real. É um sobrenome real. É, mas Olha, o pra tá sujando nome aí, dele era sujando o nome da família É, brasileira. então vê? era Febrônio Souza Pires, e aí ele usava Febrônio Índio Índio do Brasil. do- Eu nem sei Brasil. se ele usava ou começaram a usar também. Tá. Entendeu? Entendi. E o que Febrônio aprontou, Paula? Bom, muita coisa, gente. Muita coisa. Ok. Mas ele começou, né? Ai, gente do céu. Você ainda fica Eu sempre horrorizada, fico, Paula? eu fico preocupada. É. Eu fico preocupada, porque Não, de repente mete tem bronca. gente muito nova assistindo isso aqui. Não, mas a gente Não, deixou não. claro que esse era um programa Tá bom. Programa tá bom. mais 18. mais 18. Tá bom. Isso. Bom, ele sempre cometeu crimes. Vários tipos Desde de crimes. moleque. Desde É. moleque também, né? E sempre tem aquela história, não sempre, mas geralmente tem aquela história. Algum tipo de... O pai que batia na mãe, e Isso. ele via, e ele, enfim, cresceu nesse ambiente, tava ali, né? É. E aí, bom, ele chegou a fingir que ele era um dentista pra torturar as pessoas, arrancar os dentes das pessoas. Chegou a roubar uma cabeça de um cemitério pra poder Então um amigo nosso fez isso. escalpelar. Não vou falar quem é, evidentemente. E a cabeça já estava morta há muito tempo. Ele roubou o crânio de um cemitério. O 3D tá rindo porque ele sabe que é real, Paulo. Nós temos um amigo, tá? Amigo do programa, que já roubou um crânio de um cemitério e hoje o crânio descansa na casa desta pessoa, polido, limpo, devidamente exorcizado. Eu não sei o que dizer sobre isso. Acho que falar mais sobre alguém vai nós- ser preso? Não, já prescreveu. O que você fez, 3D? Nada, O que cara, você não fez, fui eu. 3D? Nada. Não fui eu. Não fui eu. Não é o 3D. Não fui é o eu, 3D. é ótimo. Não. Na verdade, ele começou a matar mesmo meninos, né? Ele matava meninos bem jovens. Tá. Quando ele viu uma aparição de uma moça loira. Não é ruiva, eu normalmente implico com ruiva. A loira vai. Não, mas então. Era a Xuxa. Ao contrário.
Rodando ao contrário. Era a assim. Xuxa falando ao contrário. É. E aí, o que é essa... Fala aí, desculpa. Uma moça loira que chegou e disse que ele era o filho da luz. Ok. E aí, ele começou a ir atrás desses meninos. Tá. Isso ela não mandou ele fazer. Se ele fez só porque tava... Acho que é isso. Esporte. Tá ali, né? Já que estou Entendeu aqui... que era isso que ela queria? Não sei. Hum. E ele fazia tatuagens nesses meninos, assim, ele desenhava. Ele Né? rasgava, não era? Com... DCVXVI. Que é o romano. Não é romano. Pois é. Não. O que é? Era a primeira... Então. Então, há quem diga que eram as primeiras... Acho que ele falou, né? Que era Deus, caridade, virtude, santidade... Aí tem vida... imã da vida. Caraca. É. Tá vendo como é que não faz sentido as E paradas que a gente tudo falou isso agora há pouco? fazia... Isso também estava num livro que ele escreveu, que eram As Revelações do Príncipe de Fogo. É autor que nem a gente. Ah, Olha aí, o cara é escritor também. Poxa, se eu soubesse, Porra. tinha pegado mais leve aqui na... amigo. A turma que a gente anda. Olha aí, tá maluco. Olha aí. E esse livro, inclusive, tá na USP. É? Ainda tá. Pra poder... É. Uhum. Tá na E- Uspício. Isso, tá ele, o Mike Kampf, né? Caraca, cara. Tem, tá lá o Não, mas Marx esse cara, também. peraí, vamos lá, Todo mundo. vamos organizar vamos lá. isso aí. Ele matava, e matava pré-adolescentes. Esses meninos, de 12, 13, 14 anos. Sim. E ele escrevia neles com a faca Escrevia essas neles. siglas malucas que não fazem sentido nenhum. O que ele achava que essa mulher tinha pedido pra ele fazer. Uhum. Caraca. Ele era um Né? filho da luz. Ele era, na verdade, o que ele tá descrevendo, a galerinha do Astacheron lá, maluco. Não, peraí, não vamos Louro. falar. Peraí, não. É. Calma, você tá falando o quê? É ET. Você acha que Ó, foi uma entidade Tá vindo, é ET. pleiadiana Ou arcturiana, dependendo. que falou né? com ele, mas os pleiadianos não têm essa orientação Todo aí. mundo, você acha que todo mundo é do bem? Eu acho que todos os pleiadianos são do bem. Explica Zorel. Você tá ligado nos pleiadianos? Não, gente, eu parei Explica nos as- reptilianos. Não, explica Zod. Explica Zod. Zod não é pleiadiano. Não, Zod é mas kryptoniano. Então, mas explica. Você acha que todo mundo de cripto é bonzinho? Não. E Zod? Mas é que eu acho que os pleiadianos, eles evoluíram a um ponto que quem não for bom tá em um planeta de expiação. Um abraço pros espíritos aí. Só E, fazendo aí, e essas pessoas não podem fugir? Não, pleiadiano não foge. Não foge do seu dever. Exatamente. Não, mas pode ser uma entidade... Vamos lá, Paula. Vamos Vamos lá, exercitar vamos lá. a sua criatividade. Vamos uma lá. entidade incorpórea se manifestou perante Pedrinho, The Killer. Não. Não, esse aí é o Febrônio. Febrônio, índio. Que a gente está usando índio, que é um termo antigo, né? Mas os indígenas têm uma conexão espiritual que nós não... Eu sou descendente de indígena, como todos nós aqui, né? Eu sou um pouco Sim. mais pela minha tonalidade aqui, como vocês podem ver. Eu tenho uma conexão com a terra... Como assim? Ele é O tipo cara só descendente porque de morou indígena. no Pantanal. Não, Não, pera ele aí. é descendente de indígena que nem os brancos falam, eu sou descendente de italiano. Não, É isso. Não, senhora. Mas, bem, É a mesma se coisa. a gente vai seguir com esse tipo de nível, então eu prefiro... prefiro parar aqui. Olha, eu sei que tem muitos casos pra gente falar aqui, tá? Não É dá muito tempo- biruta. Oi? Muito Tem muito biruta, não dá tempo pra gente fazer um programa, senão um programa vai ter 8 horas. Isso. Paulinha né? vai retornar. Não, Paula vai retornar. Eu Inclusive, volto. Paulinha já participou da Frequência Você X. acha? Pois é. Lá no Verdade, Spotify. Você volta lá, escuta Uhum. o programa com ela, se Muito você bom. não escutou, muito bom. Inclusive, vocês podem ouvir também o Teorias de Quinta Ah, é verdade! e o Profiling. Teorias de Olha aí. Quinta, seu podcast. Meu podcast original Spotify. Uhum. Isso E o aí. outro é o? Profiling. Profiling. Que eu falo sobre os piores criminosos do Brasil. Essa primeira temporada é Brasil. Uhum. E eu faço análise psicológica deles. Então, por que eles se tornaram quem Olha eles aí. se tornaram. É muito bacana. Bota aí. Profiling, vai estar o link na descrição também. Ou então bota Paula Feb no seu É Spotify. isso. Não é isso? Mas E não dá falando tempo de de- falar todo mundo, mas você quer Não, fazer uma falando do menção? Profile, Hum. né, que tá falando sobre casos brasileiros, eu quero fazer uma menção honrosa, que foi um caso que eu consegui acompanhar, porque foi nos anos 90, do Maníaco do Parque, o motoboy Maníaco do Parque.
que é um serial killer mais recente. Você acompanhava né? ele nas Eu acompanhava... motociatas? Nas motociatas, gostei. Na verdade, eu dava uma carona pra ele de vez em quando a moto dele quebrava. Mip, mip. Sim, com seu boné de caminhoneiro aí. Exatamente. Aliás, obrigado aí, o amigo do programa, Rafael Amon. Olha Adoro do aí. Perdidos no Play. Perdidos aí, no Play. Um abraço, Um queridão. abraço aí. Uhum. É, Mas não era amigo do não era amigo do Maníaco do Parque. maníaco. O que o maníaco do parque fez? Bom, ele ia atrás de mulheres no metrô. Isso. E aí ele falava que ele era um fotógrafo, Tá. que ele queria fazer fotos, tinha achado a mulher muito bonita e levava essas mulheres no parque do estado, Aham. lá em São Paulo, pra fazer essas fotos e tudo mais. De né? noite? Ou era Não à luz? necessariamente, não era não de noite, não. necessariamente, é. Sério? É. Ah. E aí lá E ele elas fazia o quê? iam. Enforcava com E ela? ele tinha essa tendência a olhar para as mulheres e achar uma que tivesse a mais triste de todas. Aham, Aqui ele ele achava falava que estava isso, é muito bizarro. triste. Ele falava, bom, eu vou nela porque vai ser alvo Vai na fácil. autoestima da... E aí falava que ela era muito bonita, que ele nunca tinha visto alguém tão bonita, alguma coisa assim, e levava as meninas Essa característica pro Parque do Estado. predatória, né, que os psicopatas têm essa facilidade, né, dessa leitura, até empática de certa maneira, conversa um pouquinho com a frase do Hannibal Lecter, né, que a gente até colocou aqui na abertura do programa, que ele falava assim, que quando... Eu não lembro qual filme ou qual livro que ele fala isso, mas o Hannibal Lecter diz que quando o coelho grita, a raposa vem correndo, mas não para ajudar. Porque ele consegue enxergar essa fragilidade, né? Alguns, né? Claro, não são todos. É mas... que não é empático porque a empatia precisa Você ser precisa, para o bem do outro, né? Exato, perdão. Mas é perceber, tem uma percepção diferente A mesmo, leitura, talvez às a vezes leitura. Ele lê mais sem sentir. aprofundada. Você tem razão, perdão. Sim. Mas E ele aí consegue ele lê identificar. aquilo, mas é pro bem dele, né? Isso. Pro interesse dele. Não tem nada a ver com ele se sentir o que a pessoa Compadecer está assim, ou como é a alguma coisa empatia assim. de É, fato. exato, Usei o termo equivocado. E ele foi o primeiro caso que eu acompanhei, né, nos anos 90 ali, porque eu me interessei de fato, não, gente, porque o assunto pra mim é interessante. Era um então herói me seu de interessei- infância. É, um herói, exato. Aham, tá. Sabia que você ia Nem falar julga, isso. é. Enfim. E aí eu me interessei, foi a primeira vez que eu escutei coisas do tipo assim, ele não demonstra arrependimento, essa Tá. parada assim. Eu, sei lá, tinha, 14 Primeiro anos, por aí. contato Como com a assim, descrição. né? Sabe? Foi uma parada que me chocou muito. É. E aí eu gostei tanto. E, cara, e foi engraçado porque, sei lá, alguns anos depois, não Ele achou engraçado, muitos, você percebeu? alguns anos depois veio Dexter. E aí Muitos anos depois. Não foi tantos anos depois, não. Foi, Não? foi Você não uns falou que era 4 anos adolescente? Quantos anos depois. você tem? Eu tenho 42. Ele falando baixinho. 42. Mas ele foi o seu primeiro. Foi. E aí ele me despertou o interesse de entender um pouco melhor His sobre first. isso. Ai, Entendi. Caramba. Brother, é uma parada assustadora. Não é à toa que a gente tem esse fascínio, né? Com uma pessoa que... Assim, o nosso fascínio no entretenimento com quem transgride as leis é material para o estudo da tua galera aí, né? Por que a gente tem essa coisa de querer, né? Até a uma gente- certa admiração A gente tem Né? porque todo mundo dessa tem. perversidade. Todo mundo tem Uhum. um lado perverso. Todo Sim. mundo tem algo perverso dentro de si. Isso. Só que, né, nas pessoas que não têm esses transtornos, Vide. É. O negócio aqui. as pessoas que não têm esses transtornos, Hum. isso é controlado. Você entende a lei e você obedece à lei. Você não vai conseguir ir longe, né, em certas questões, assim. Agora, essas pessoas não têm esse breque, É. né? Uhum. Falta um negócio ali. Seja, enfim, nunca é uma coisa só, né? Mas assim, falta alguma coisa que segure essa pessoa, seja Uhum. a escola, o meio, o afeto, e geralmente assim, não é nem se ela teve ou não teve amor, como eu disse, né? É se ela entende que ela teve amor ou não. Perfeito. Se ela percebe que isso aconteceu ou não na vida dela. Por falar em amor 3D. Então, por falar em amor e falta, o que tá faltando, Afonso Solano? Está faltando... Amor. Amor... Tá, uma galera ama bastante a gente aqui. Não, mas o amor vem em forma de... Achei que você ia falar que o amor venceu.
você não. O amor vem em forma do seu like, pra começar. É isso aí, não é verdade? exatamente. E você será mais amado ainda se você se tornar um membro da Ordem X. É isso aí. Quer saber mais sobre a Ordem X? Vai lá na comunidade, ou então assiste o videozinho de abertura Isso, é o nosso do canal. clube de membros aqui do Bunker X. Muito bem. Tem aperto de mão secreto, tem encontro conosco, a pessoa fica sabendo do conteúdo antes do conteúdo ir pro ar. Elas ajudam a decidir as pautas. É maravilhoso. É, incrível. maravilhoso. É, cara, só conteúdos exclusivos pra quem é membro da Ordem X. Só clicar, né? É, membros, só clicar lá, membros. Temos planos de R$ 2,99 e R$ 7,99. que é o que mantém o bunker aceso, inclusive esse belíssimo É verdade, novo agora microfone. Não vamos ter mais problemas com áudio, Isso, se Deus ó. quiser. Apresenta aí, que nem... Exatamente. Graças a vocês, Graças a vocês, tanto a galera do membros, contribuintes, quanto quem ajuda no Valeu. Superchat e no Super- Valeu. É. O Valeu é o botãozinho que fica aqui, ó, que é o thanks em inglês. Fica Muita pra cá. gente que ajuda a gente e nas lives que a gente faz também, a galera faz superchat, então todo mundo que ajuda Maravilhoso. a manter o bunker É isso aí. e ajuda a Paulinha a pagar a conta de luz dela e cada vez mais nos assustar com as suas obras perturbadoras. Sigam a Paula, tá aí o arroba dela, sigam ela em todas as redes sociais possíveis, Tudo bem. comprem os livros dela, vão nos eventos dela pra ela assinar com sangue, que eu já vi ela assinando com sangue, não é isso? E dá uma dica pra quem não quer ser capturado aí por psicopatas, tem uma forma da gente se defender desses monstros da vida real? Desconfie de todo mundo.